Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros filhos e filhas, hoje nós meditamos o 7º dia da nossa novena, em honra ao glorioso patriarca São José, e meditaremos hoje sobre São José como sendo o padroeiro da família. Nas representações do glorioso São José, sempre nós o vemos em companhia de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora. Efetivamente, foi esse o cenário da missão, do trabalho e da morte de São José. Ele viveu para a família. Deus, que criou o homem à sua imagem, quis também que a sociedade humana fosse uma imagem da sociedade da Santíssima Trindade, que é a família divina. Trata-se de uma lei geral, que o homem foi chamado a viver em sociedade, e a característica essencial dela é a vida familiar. Da família humana nasce a cidade, da cidade os estados. Do mesmo modo, na ordem sobrenatural, nós achamos as diversas sociedades religiosas e a própria igreja. Portanto, todos os graus de formação da família, dessa dupla hierarquia, nós percebemos São José como membro, seja da família humana, seja da família espiritual. Em primeiro lugar, a família humana. Para a ordem e para a prosperidade da família, era preciso que a autoridade que funda o governo e a sociedade doméstica existisse. Portanto, Deus criou a família e, para o seu próprio Filho, quis a família. Para que a família se desenvolvesse, era necessária a piedade, para que a relação entre a família e o próprio Deus se estabelecesse num grau de verdadeira comunhão, que proporcionasse uma verdadeira intimidade com Nosso Senhor. Era preciso o trabalho também para que proporcionasse o sustento e criasse os recursos, e era preciso o amor que trazia consigo a alegria e a paz. Portanto, para que a família humana se estabelecesse, era necessário a relação dela com Deus, o trabalho e a caridade, o amor. Tendo São José fundado a sua família na aliança que ele estabeleceu com a Virgem Maria, ele foi sempre para esta família o protetor, o conselheiro, o defensor, o consolador, e com toda razão ele pode ser chamado o padroeiro da família. A cidade, o estado, a formação deles é uma extensão da sociedade familiar, pelo agrupamento de várias famílias, como diz um autor, sobre um chefe comum. E esse chefe comum, ele tem como única finalidade buscar o bem temporal. Para esse chefe comum, São José também é um verdadeiro modelo. O Estado cristão, ele faz parte do plano divino para a salvação, para a proteção da família, para a economia, da providência de Deus no mundo. E São José é um maravilhoso modelo para todos os governantes, porque São José, ele exerceu a sua missão de governo da Sagrada Família e conquistou respeito e autoridade com base na caridade. Portanto, ele é um modelo de perfeito administrador de um povo, de uma nação, de uma cidade, porque no princípio da caridade ele conseguiu exercer a autoridade e alcançou respeito. Na igreja nós temos também, não só na família humana ou na sociedade, mas também na igreja nós temos o modelo de família, uma sociedade sobrenatural, a família de Deus nesse mundo, e que tem o seu modelo na Sagrada Família. Em Nazaré, São José é o chefe, o pai, o protetor, o guia. Todos esses títulos, eles pertencem de maneira especial à própria igreja, e que era a finalidade, por assim dizer, e a extensão da continuidade da Sagrada Família. O Papa Francisco dizia: a igreja é família de famílias. Portanto, a igreja é exatamente essa sociedade sobrenatural fundada no amor de Deus, no princípio da caridade. Então, São José e o sacerdócio
entre os dois existe uma relação perfeita, porque na igreja nós temos os sacerdotes como aqueles que lideram, como os membros principais e que exercem sobre a igreja inteira um poder, em primeiro porque administram o corpo de Cristo, em segundo porque são eles, não é, o governo eclesiástico da igreja, e também eles exercem uma autoridade sobre os fiéis e que podem tomar São José como modelo. Portanto, o sacerdote e o glorioso São José, entre os dois deve existir uma relação muito particular. Primeiro, sob o ponto de vista da função de administrar o corpo de Cristo. Assim como o sacerdote, ele administra o corpo de Cristo oferecendo sobre o altar. Isso São José não faz, porque era casado, não era sacerdote. Mas pelo modo como Nosso Senhor educou, conviveu, velou, guardou o menino e o educou, São José também exerce esta função de ministrar o corpo de Cristo para nós, a humanidade de Nosso Senhor para nós, pela sua missão de pai, pela sua função de pai. Portanto, São José, ele não só também por essa função, mas também pelas virtudes, né? Na igreja, São José tem as virtudes eminentíssimas sacerdotais, que é o espírito de fé, a pureza, a humildade, o zelo das almas. Tudo isso São José possui, portanto, também na igreja, na sociedade da família espiritual. São José é um belíssimo modelo para o sacerdote. Na igreja está presente a vida religiosa, que é uma sociedade dentro da grande sociedade da igreja. É um caminho de perfeição que reclama São José e reclama a sua assistência, porque exatamente esse estado de vida religiosa goza de uma intimidade mais profunda com o glorioso São José, porque ele viu a mesma finalidade, que era buscar nesse mundo a perfeição do amor. Foi para isso que São José viveu. E com isso nós vemos que não há, seja na igreja, seja na sociedade ou na própria família, uma sociedade de almas da qual São José não faça parte e que Deus não o queira como seu protetor, como aquele que auxilia na santificação. Portanto, São José é o padroeiro da família humana, da família que é o estado aglomerado de famílias e da igreja, que é a família espiritual. Por isso peçamos a São José, como o guardião da família santa de Deus, que ele nos proteja e seja o nosso bom Pai e nos alcance muitas graças durante esta novena. Oração para o 7º dia da novena. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a Igreja como mãe e de a honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o seu corpo místico, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes e religiosos, alcançai-lhes a santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz na sociedade, assim seja. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. Rogai por nós, glorioso São José, Pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos de suas promessas. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho hoje por meu especial protetor. Sede, pois, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas,
meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte. Assim seja. Amém. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos. Ó Virgem Maria.